Pastor Reginaldo, que teve uma passagem aqui em Cajazeiras, pela Assembleia de Deus Canaã, esteve também em Souza, onde fundou também um templo, enfim, nessa região toda, que ele fez uma grande missão, hoje está no Rio Grande do Norte. E quando eu pensei num pastor para entrevistar essa semana, eu pensei em pastor Reginaldo. Reginaldo, para quem não conhece, hoje está no Rio Grande do Norte, se não me parece é Natal, né? Onde o senhor está pastoreando hoje uma igreja Canaã Pentecostal. É um nome bem parecido com a que ele esteve em Cajazeiras, mas é uma outra denominação. Pastor, para a gente começar esse bate-papo, dizer que nós estamos na Semana Santa. E muita gente que está agora nos acompanhando, tem católicos, espíritas, evangélicos, que estão nos acompanhando agora pela uma rede de rádios. Tem gente no Vale do Piancó, tem gente na região de Souza, de Pombal, de Patos, Catolé, de Cajazeiras, gente no Ceará, gente no Rio Grande do Norte. E pode estar se perguntando, para quem é católico, pode se perguntar, e aí foi uma pergunta que o pessoal deixou aqui: qual o sentido da Semana Santa e da Páscoa para os evangélicos? É a mesma coisa do católico ou há diferença? Meu querido Peço, para falar sobre este assunto, rapidamente gostaria de citar a primeira menção da Páscoa na Bíblia, está no capítulo 12 do livro do Êxodo. E se a gente quer compreender a Páscoa, a gente precisa voltar no seu contexto remoto, quando José é vendido pelos seus irmãos para a terra do Egito, e lá ele vai para a casa de Potifar, e da casa de Potifar, em razão de uma calúnia, ele vai parar em um cárcere. Depois que ele ali está, durante muito tempo, o rei tem um sonho, não sabe interpretar, e alguém lembra do nome de José. José, então, é convidado a vir à presença do rei, interpreta o sonho, dá, orientado por Deus, algumas sugestões, e o que acontece é que, de forma sobrenatural, José acaba sendo convidado pelo faraó para ser a segunda pessoa no trono do Egito. Assim sendo, José sente o desejo de trazer para perto dele todos os seus familiares, os seus irmãos que o venderam e o seu pai, já velho. E assim ele o faz. Traz toda a sua família para o Egito, em torno de 70 pessoas, e a história vai nos remeter agora a 400 anos depois. Passado 400 anos, agora aquelas 70 pessoas, 75, com José e os seus filhos, hoje aquele povo já soma mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Bem mais do que isso. Só que aquele povo agora está debaixo de um jugo, debaixo de uma escravidão, porque o faraó, que agora está reinando, não conheceu José, que já tinha morrido, e não temia a Deus, o Deus que José servia. Agora, o povo começa a clamar a Deus pela libertação. E por essa libertação eles clamam de dia e de noite. Então Deus começa a trabalhar na libertação do povo que está no Egito, que é o seu povo, os hebreus. E para isso, Deus usa uma mulher chamada Joquebede, e essa mulher dá à luz um filho, e essa criança é chamada de Moisés. E aí vocês conhecem a história. Moisés é escondido durante alguns meses, porque estava havendo uma matança de todos os meninos que nasciam dos hebreus. Uma grande perseguição. Porque eles queriam que os hebreus ficassem totalmente submissos às ordens do faraó. E o nascimento de meninas, aliás, de meninos, criaria uma certa dificuldade. Eles matavam as crianças do sexo masculino. E o Moisés nasce exatamente nesse período. Mas Deus preserva a vida de Moisés, sendo achado pela própria filha do faraó. Moisés cresce exatamente dentro do palácio de faraó. E quando Moisés está com a idade que achava ele já ser o suficiente para liderar aquele povo, Deus disse: não, ainda não é o tempo.
e ele tem que fugir por causa de um incidente que aconteceu, e ele vai para as campinas de Midian. Ele sai com 40 anos de idade, e quando ele está com 80 anos nas campinas, aí Deus chama ele e diz: você vai tirar o meu povo que está escravizado no Egito. Aqui começa a história da Páscoa. Quando Moisés aparece e começa a falar para Faraó, Faraó diz negativo, o povo não sai daqui. Ora, ele tinha uma matéria grátis, por assim dizer, que era o trabalho forçado daquele povo. E ele estaria perdendo toda aquela mão de obra se aquele povo dali saísse. Mas a ordem de Deus era tirar o povo do Egito e levá-los para a terra de Canaã, um lugar de descanso e de paz para aquele povo sofrido. O faraó rejeita totalmente aquela ideia de tirar o povo. Mas é exatamente aí quando começam as pragas. E vocês sabem muito bem que as pragas foram em número de 10. E cada praga dessa era exatamente para forçar Faraó a liberar o povo. Então, como eu sei que o tempo é curto, vamos logo para a Páscoa em si. Quando acontece a 9ª praga, Faraó ainda não deixa o povo sair. Então Deus manda Moisés falar com o povo, dizendo que haverá uma praga e essa será terrível. Porque, a despeito de todas as que aconteceram, essa tratava diretamente sobre a vida do filho mais velho de cada casa. Então, vejam o que acontece. Deus manda Moisés falar para o Egito o que vai acontecer. Eles não dão crédito. Então, Deus manda preparar o povo hebreu, dizendo que eles deveriam celebrar a Páscoa. Então, aqui começa a Páscoa, certo? O que é que Deus diz? Prepare o povo, todo mundo pronto, vestido, sapato nos pés, como quem vai sair para uma grande jornada. Um cordeiro sem defeito, de 1 ano para cada família, dependendo do tamanho da família. Mata o cordeiro, o sangue vocês colocam nos umbrais das portas, pelo lado de fora, e dentro de casa a família se reúne. Reúne-se para comer o cordeiro assado, com pães ázimos, que são pães sem fermento, e ervas amargas. Vocês comem preparados para a viagem. E o sangue na porta fará com que o anjo que vai passar durante a noite, na casa que ele vê o sangue no umbral, ele passa direto e naquela casa não haverá morte. Porém, se na casa não tiver o sinal do sangue, o anjo, com ordem divina, destruirá o filho mais velho daquela casa. Pastor Queginaldo, então, qual a relação da Páscoa do Antigo Testamento, que o senhor explica muito bem, do ponto de vista bíblico, com a Páscoa do Novo Testamento, que é a morte e ressurreição de Jesus? Exatamente. Então, o que acontece? Tudo o que acontece naquela Páscoa está apontando para Cristo. Observe que alguns nomes, alguns termos são usados para Páscoa. O primeiro deles é passagem. Por que passagem? Ou passar? Porque Deus iria pular, passar pela casa que tivesse o sangue no umbral. Então, veio esse termo passar. Eles usaram outro termo também como lecoupe. Lecoupe é golpe à paulada. Eles usaram esse termo referindo-se ao golpe infligido por Deus, matando o filho mais velho daquela casa. Só que tudo apontava para Cristo. Agora nós vamos caminhar para o Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus manda um homem que ele é chamado de a voz que clama no deserto, João Batista. E quando João Batista começa a pregar e a batizar as pessoas, alguém pergunta: você é o Cristo? O Redentor? Ele disse: não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Mas eu venho preparar o caminho, porque está chegando aquele que o Senhor falou que viria para resgatar
o povo que estava em trevas. Observe, Peterson, e meu querido José Dias e todos os nossos queridos amigos que estão nos ouvindo. Observe que quando Jesus aparece no Jordão para ser batizado por João, o Batista, a primeira menção que João faz é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observe que lá em 12 de Êxodo, foi um cordeiro que foi morto para derramar o sangue e servir de alerta para o anjo. No Novo Testamento, está chegando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Um pouco mais na frente, Paulo vai começar a escrever as cartas. E em 1 Coríntios 5 e 7, Paulo diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, no Novo Testamento, para nós, o verdadeiro e único sentido da Páscoa é a morte, ressurreição de Jesus Cristo para a salvação de todos que nele creem. Conversando ao vivo com o pastor Querginaldo Rodrigues, da Igreja Canaã Pentecostal. Pastor, só para ficar claro, então é a mesma Páscoa, é a mesma semana, é o mesmo entendimento entre católicos e evangélicos. O evangélico também segue a mesma premissa do católico, porque somos todos cristãos. Então vivenciamos essa semana e vivenciamos a mesma Páscoa. A Páscoa é a mesma, no sentido de que aquela primeira Páscoa, ela apontava diretamente para Cristo, certo? Era algo que apontava para frente. E hoje nós temos a conclusão, digamos assim, de todo aquele ato profético. Agora, com respeito à data, ela era realizada pelos judeus no mês de Nissan, entre esses dias que realmente estão sendo comemorados. Da forma como ela era comemorada, por nós, não. Porque ali era morto o animal, né? E eles comiam o animal assado com todo aquele ritual. Eles fizeram aquilo durante muito tempo. Até mesmo na época de Jesus, ainda eles celebravam essa festa da forma como ela foi celebrada no início, lá no capítulo 12 de Êxodo. Se você observar Lucas 2:41 e João 5:1, você vai identificar Jesus participando de algumas dessas festas, chamada festa da Páscoa. Os comentaristas dizem que Jesus participou pelo menos de umas 4 delas. Porém, hoje, somente os samaritanos... A gente está tendo problema de rede? A gente está tendo Voltou, problema... meu filho? Voltou já. Pastor, a gente está tendo um probleminha de rede, mas você está me vendo agora? Está me ouvindo normal? Tranquilo. Pronto. Tranquilo. Perfeitamente. Para eu concluir, pode ficar à vontade. Hoje, somente os samaritanos ainda fazem a sua cerimônia anual no Monte Gerizim. Mas o povo judeu em si, não. O que acontece? Quando Paulo declara... Show. Então o evangélico, ele segue essa semana, ele também reverencia essa semana, no domingo também celebra a Páscoa também, o evangélico, quem é protestante da Igreja Católica, quem é evangélico, né? O crente, ele também celebra a sexta-feira da Paixão, a quinta-feira, o sábado de Aleluia, o domingo, ele vai também para o culto, também com esse mesmo... Por exemplo, domingo vai ter mesmo... domingo, a exemplo que tem a Igreja Católica, tem a missa pascal, o evangélico também tem o culto pascal no domingo agora? Pastor, o que é que o senhor acha também do costume cristão católico de, nesse período da Semana Santa, quinta, sexta, de se abster da carne vermelha, justamente diante de tudo isso que o senhor colocou? Como é que o senhor analisa esse costume cristão católico de se abster da carne vermelha nesse período da Semana Santa? 2 em 1. Muito bem. Primeiramente, nós celebramos da seguinte forma, não como um ritual, aquele ritual que era feito, e como hoje, respeitosamente, a Igreja Católica, os católicos realizam, não fazemos dessa forma. Porém, esta semana é uma semana de muita reflexão,
nas igrejas que eu pastoreio, eu sempre paro para falar sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo, o porquê isso aconteceu, de que forma essa data pode ser influente na minha vida, na vida das pessoas. Ela será a partir do momento que eu passo a entender que eu sou aqueles que estavam no Egito e que precisa aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, receber o seu perdão através do seu sangue que foi derramado por nós. Desta forma, nós estamos observando, sim, a Páscoa do Senhor. Com respeito à pergunta do nosso querido amigo José Dias, como você bem disse, o costume, né? Costume. Nós não vamos, eu, pelo menos, não vou bater de frente contra isso, dizendo que isso é um erro, é um pecado. Não. Essa questão de comer e não comer fica a critério de cada um. Eu não vejo nenhum pecado na questão relacionada. Agora, o peixe ele veio aparecer nessa história e muito bem analisado. Os discípulos, pelo menos 7 dos discípulos de Jesus eram pescadores, e há uma ligação muito grande com essa questão do peixe, mas não é o que se come que vem condenar a pessoa, e sim a forma como a pessoa age diante de um momento como esse. Com todo respeito, de que adianta eu passar a semana toda me privando de certas alimentações, se quando chega o sábado eu esqueço de tudo a ponto de me embriagar e não valorizar tudo aquilo que foi feito? Então, acho que é uma questão da gente saber o que está fazendo, por que está fazendo e respeitar exatamente o que aconteceu nesta semana, que foi a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos conversando ao vivo com o pastor Queginaldo Rodrigues, da Igreja Canaã Pentecostal. Então, pastor, ainda sobre o domingo de Páscoa, a igreja evangélica, ela costuma realizar o culto. Porque essa pergunta, muita gente se pergunta em relação ao culto da Santa Ceia, porque é um costume também entre a comunidade evangélica de realizar a ceia com o pastor e todos os membros da igreja. No domingo de Páscoa, a ceia também obrigatoriamente ou não? Não, obrigatoriamente não. Se caso a nossa Santa Ceia, ela cai, porque ela tem uma data já fixa. Em todas as igrejas existe uma data fixa para a ceia. Uns é primeiro domingo, outro é segundo domingo, outros é terceiro domingo, um sábado. Enfim, se a ceia ela está prevista acontecer, como sempre, nessa data, então estaremos realizando. Mas, independente de que a gente celebre a ceia ou não, nessa data, a ceia para nós hoje, uma lembrança constante da Páscoa do Senhor. Porque todas as vezes, Paulo diz, que vocês comeres esse pão e beberes o cálice do Senhor, você anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Então, todas as vezes que nós ceamos, e nós participamos da ceia, nós estamos rememorando tudo o que aconteceu na semana da Páscoa de Jesus. Reginaldo, e esta Semana Santa, essa semana em que todo e qualquer cidadão ele deve parar para refletir sobre o grande ato de amor, prova de amor maior não há do que doar a própria vida pelo irmão. E a gente poder enxergar Cristo no próximo, para que a gente possa sempre promover o bem. No mundo inteiro nós estamos assistindo cenas horríveis em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Qual o sentido também para o nosso país, em que nós vemos hoje uma polarização, a disseminação do ódio, do ataque, que muitas das vezes deveria somente ocupar o campo do debate político eleitoral, mas que infelizmente tem dividido famílias, tem dividido amigos, pessoas que já não se falam mais como antes por conta da polarização política. Como é que o senhor tem acompanhado e visto esse cenário do país de polarização, de praticamente guerra ideológica, político-partidária? Eu vejo com muita tristeza tudo isso que acontece,
E, como você disse no início de sua fala, essa semana é uma semana muito propícia para a gente parar. Não só essa semana, mas que esta semana possa ser repetida a partir de segunda-feira que vem. Que a gente possa, a partir de segunda-feira, tentar viver a Semana Santa que vai terminar e a gente podia recomeçar ela novamente, fazendo essa reflexão, deixando Cristo nascer, deixando Cristo viver em mim, deixando Cristo mudar a minha vida, para que eu possa ser melhor. Não melhor do que o meu irmão, não melhor do que o meu próximo, mas melhor do que eu mesmo, do que eu sou. Eu acho que eu posso ser melhor. Então, esse é um momento de reflexão. Vamos pensar em tudo que Jesus fez por nós. A sua morte na cruz, o seu sofrimento. Ele não precisava disso. Ele é santo, ele é perfeito. Ele estava lá nos céus, sentado no trono de sua glória. Ele abriu mão de tudo, veio para cá, se tornou um Emanuel, Deus com os homens. Se fez um de nós, sofreu. Tudo que nós sofremos, ele sofreu também, muito mais. Porque nós estamos vivos aqui e ele teve que dar sua vida por nós. Cristo se fez maldição por nós na cruz do Calvário. Então, o que é que ele quer que aconteça? Que eu creia no seu sacrifício. Que eu faça desta semana, semanas, meses, ano, eternidade para mim, para minha família. Que eu seja essa pessoa que coloque hoje a minha cabeça para funcionar neste sentido. O que Jesus fez por mim, o que eu posso fazer pelas pessoas. Essa semana vai aparecer muito essa frase, Feliz Páscoa, como aparece no final do ano, Feliz Ano Novo. Mas feliz, a gente precisava viver todos os dias. É o que eu desejo a você, peço. É o que eu desejo a você, Zé Dias. É o que eu desejo a todos que estão agora nos ouvindo. Que esta semana, que ela seja transformada em meses e anos, que a gente consiga viver esse momento, todos os dias da nossa vida, para sermos felizes de verdade. Pastor, o senhor como autoridade religiosa, qual a orientação, qual o direcionamento que o senhor deixa para todo o público, independentemente da corrente ideológica, partidária, para este ano eleitoral? Como eu disse, é um ano marcado justamente por essa polarização. Em alguns cenários, o clima é de guerra nesse debate que, infelizmente, tem dividido famílias e todos os setores da sociedade. É bem verdade. Tudo isso que você fala, nós temos acompanhado de perto. E eu sou um bom observador neste cenário. Só que a minha posição é a seguinte, José Dias. Aquilo que for correto, aquilo que estiver em defesa da minha família, dos meus filhos, aquilo que diz respeito ao que é honesto, direito, legal, aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus não condena. Se alguém defende esta bandeira, eu estou com essa pessoa. Defenderei de igual modo, porque nós fomos chamados exatamente para pregar isso. É tanto que a Bíblia diz, Paulo, quando fala sobre as obras da carne e fruto do Espírito, ele diz assim, contra estas coisas, se referindo ao que é correto, bom, ele diz, não existe lei para isso. Então, se alguém defende o que é bom, o que é correto e o que é legal, então, eu acho que esse é o caminho que nós devemos seguir. Pastor Reginaldo, para a gente terminar esse bate-papo, nesse programa especial, primeiro agradecer ao senhor por abrir um espaço na sua agenda. Fico muito feliz, mesmo à distância, de ver que o senhor está bem. O senhor foi um grande pastor aqui, não somente para mim, mas para várias pessoas. Para quem não sabe, eu digo publicamente, foi um dos momentos mais difíceis que eu estava passando na minha vida, e o pastor Reginaldo me ajudou, me compreendeu e também me aconselhou. E naquele momento eu achei um prumo, não somente para mim, mas para a minha família. Sou grato a Deus pela vida de pastor Reginaldo e também na época pela Igreja Canaã, que é um grande templo que tem aqui na Vila Nova de Cajazeiras. Pastor, no final, queria que o senhor pudesse fazer uma oração para as pessoas que nesse momento estão
deprimidas. Nós vivenciamos agora um dos piores momentos nesse mundo todo, que foi a pandemia. Muita gente que ia para a igreja não pôde ir, o pessoal que era espírita não pôde ir para a sua igreja, lá para a sua reunião, que era católico, às vezes não podia ir também, porque todo mundo ficava retraído em casa. Teve várias cidades que teve confinamentos. Enfim, pessoas que não tiveram condições de verem os seus netos, os seus filhos que não puderam ver os seus pais, e que a vida agora está retomando. Mas muita gente ficou com sequelas, pessoas que tiveram Covid, ou até mesmo que não tiveram, mas ficaram com sequelas, estão deprimidas. Outras que estão dizendo que estão vendo vultos, dizendo que estão recebendo espíritos. Qual a oração e a orientação que o Senhor dá agora para essas pessoas que estão assistindo agora e que estão sem um rumo na vida, que estão nesse momento agora sem encontrar o verdadeiro Jesus, estão sem fé? Muita gente nesse momento agora não está sem fé, perdeu a fé de ir para a igreja, perdeu a fé de procurar um pastor, um padre, independente de religião, perdeu a fé de acreditar de que Jesus é capaz de fazer nova todas as coisas. Com a palavra de fé, de irmandade, de fortaleza que o pastor Reginaldo daria agora a todas as pessoas que estão nos assistindo e que estão passando dificuldades financeiras ou, enfim, familiares. Amém. Que testemunho lindo. Fico feliz em ter sido útil em algum momento de sua vida, meu nobre amigo. Eu estou aqui olhando eu montei meu escritóriozinho aqui na sala da minha casa, estou olhando aqui para o título de cidadão que eu recebi aí nesta cidade. Então, um grande abraço a todos meus amigos e irmãos aí de Cajazeiras, na Paraíba. Verdade, Pércio. Enfrentamos momentos terríveis, difíceis. Hoje, nós ainda vivemos as sequelas de tudo isso. Tenho acompanhado pessoas em estado de depressão, pessoas sofrendo, não somente com o que nós enfrentamos no que diz respeito às enfermidades, mas uma série de outras coisas que hoje assolam a humanidade de forma terrível. E a saída só existe uma, chama-se Jesus Cristo. Aquele que deu a sua vida na sexta-feira, que passou esses 3 dias e ressuscitou, apareceu para os seus discípulos e disse: eu volto para os céus, mas eu retornarei para buscar aqueles que me aceitarem, que aceitarem o meu sacrifício. Que esta semana sirva para a gente refletir sobre tudo o que Jesus fez e o que Ele ainda pode fazer na minha e na sua vida. Meu Deus, neste momento, Senhor, tão difícil, em que enfrenta a humanidade, o Senhor me concede, e eu estou muito feliz por isso, a oportunidade de, através deste meio de comunicação que leva o som e a imagem para lugares que eu não consigo imaginar agora. Quem sabe, Deus, somente o Senhor pode saber e ter ciência do que agora eu vou te dizer. Onde está essa pessoa? Dentro de um quarto, em um hospital, em um local isolado, mas que ligou o rádio ou a TV e se deparou. Parece até que de forma coincidente, mas eu creio que foi uma providência tua esse momento. E agora está me vendo e me ouvindo. E eu estou pedindo, Senhor, entra com providência na vida destas pessoas, retirando, como disse o apresentador, estes espíritos maus que atormentam e perturbam as vidas das famílias. Na autoridade que o Senhor me dá, como ministro de tua palavra, eu repreendo agora toda a força do mal, para que estas pessoas possam estar livres e compreender que paz, segurança verdadeira só existe em ti. Eu te agradeço, ó Deus, no nome do teu Filho Jesus, a nossa Páscoa. Amém, amém. Pastor, muito obrigado, que Deus abençoe o senhor, o seu ministério, e venha visitar igreja, a gente, né? E nos visite. Será um prazer recebê-lo ao vivo aqui na TV Diário do Sertão. Mandar um abraço. Ele está mandando um abraço para o pastor aqui. São várias pessoas que estiveram com ele. Ludo Gério está aqui nos acompanhando, está lá na Netline agora, está mandando um abraço para o senhor. Também a dona Marília, que está nesse momento no bairro São Francisco, disse que também já visitou a igreja na época que o senhor era pastor.
e estou mandando um abraço fraterno, como sei que tem muitas pessoas agora que o senhor pastoreou, que está nos acompanhando agora, estão lhe abraçando. Um abraço fraterno, que Deus lhe abençoe. Um abraço, querido, em breve estarei aí pessoalmente para lhe dar um abraço. Será uma honra.